Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de bioquímica. Aqui no nosso módulo do metabolismo de carboidratos, hoje vamos discutir a via glicolítica. O que eu vou fazer agora é guiá-los passo a passo pelas reações individuais dessa via, discutir um pouco sobre as enzimas e, em seguida, considerar alguns aspectos adicionais para cada reação conforme necessário. Na primeira reação, vemos a glicose sendo convertida em glicose 6-fosfato. Essa é uma reação muito simples, catalisada por uma enzima chamada hexoquinase. Você pode ver que essa é uma das reações que requer um gasto de ATP para dar início ao processo. E a razão para isso é que a fosforilação da glicose por si só não é energeticamente favorável. De tal forma, a reação é acoplada a uma quebra de ATP. E por que é importante que a primeira reação dessa via seja a fosforilação da glicose? Como vimos, a internalização da glicose se dá por difusão facilitada através dos glúteos. Assim, em se tratando de uma difusão, o fluxo resultante se dará do compartimento contendo a maior concentração de moléculas de glicose para o compartimento contendo a menor concentração de moléculas de glicose. De forma a manter essas moléculas de glicose no citoplasma, um grupamento fosfato é adicionado ao carbono 6. Agora, as moléculas de glicose 6-fosfato não são mais capazes de se difundir através da membrana devido às cargas negativas. Além disso, a glicose 6-fosfato não é um substrato para os transportadores de glicose. Outro ponto importante é que essa é uma das etapas de regulação da via glicolítica. Como veremos, existem 3 pontos de regulação e este primeiro passo é um deles. A enzima hexoquinase é inibida por seu próprio produto, isso é, à medida que a glicose 6-fosfato se acumula nas células, a hexoquinase para de catalisar a sua reação. Isso é importante porque se uma célula estiver produzindo glicose, por exemplo, o que vai acontecer é que a concentração de glicose 6-fosfato vai aumentar. E se a concentração de glicose 6-fosfato estiver aumentando, então não haverá razão para continuar produzindo mais dela. A hexoquinase é, então, inibida no processo. A hexoquinase é uma enzima interessante. Ela é encontrada em praticamente todas as células do corpo e não é específica para a glicose. Por isso ela é chamada de hexoquinase em vez de glicoquinase. O prefixo hexa refere-se a 6, ou seja, um monossacarídeo de 6 carbonos. A hexoquinase também poderia atuar em outro monossacarídeo de 6 carbonos, como a galactose, produzindo galactose 6-fosfato. Há uma outra enzima relacionada presente no fígado, chamada glicoquinase, e que não é inibida por seu produto. Além disso, essa requer uma maior quantidade de glicose para funcionar. E por que isso seria importante? Como a glicose pode ser endogenamente produzida pelo fígado, isso significa que, quando as condições metabólicas forem favoráveis à síntese endógena de glicose, a glicoquinase normalmente não estará ativa, e esse controle é realmente importante. Agora vejamos a segunda reação da glicólise. Essa reação é catalisada por uma enzima chamada fosfoglicose isomerase, e como o nome sugere, ela catalisa uma isomerização. A isomerização é simplesmente um rearranjo da glicose 6-fosfato, que é uma aldose, em outro monossacarídeo chamado frutose 6-fosfato, uma cetose. Essa é uma reação prontamente reversível, cuja direção a ser seguida se dará em função da concentração dessas substâncias. É importante nos atermos na possibilidade de reações reversíveis, porque quando formos produzir glicose no processo de gliconeogênese, algumas das reações serão executadas na direção reversa. Essa é uma delas. Agora, a frutose 6-fosfato é convertida em frutose 1,6-bisfosfato na próxima reação. E essa é provavelmente a reação mais interessante da glicólise. E por que isso é importante? Por conta da enzima que catalisa essa reação. A fosfofrutoquinase catalisa uma reação muito semelhante àquela catalisada pela hexoquinase, usando a energia do ATP para adicionar um fosfato em uma das hidroxilas da frutose 6-fosfato. Nesse caso, o fosfato foi adicionado à hidroxila presente no carbono número 1. Essa enzima é interessante e importante porque é uma enzima reguladora. Quando pensamos em enzimas reguladoras, nos referimos àquelas que podem ser ativadas ou desativadas de alguma forma. No caso da hexoquinase, por exemplo, ela era inibida pelo seu produto, que era a glicose 6-fosfato.
Agora, a fosfofrutoquinase é ativada ou desativada por vários mecanismos. Há alguns compostos importantes que influenciam na atividade da fosfofrutoquinase. Um deles é o AMP. Lembre que o AMP está relacionado ao ADP e ao ATP, sendo o ATP a forma trifosfato, o ADP difosfato e o AMP monofosfato. Quando pensamos em nucleotídeos, quanto mais fosfatos eles têm, mais energia eles possuem. O AMP é uma forma de nucleotídeo de adenosina que tem muito pouca energia. As células geralmente não têm muito AMP nelas, e o único momento em que a concentração dessa molécula aumenta é quando as células estão ficando sem energia. Assim, quando estão ficando sem energia, elas realmente precisam de um impulso na direção da produção dela. Ou seja, é preciso estimular uma via produtora de ATP, como a via glicolítica. Por outro lado, o ATP inibe a fosfofrutoquinase. Veja que isso faz todo sentido biológico, pois se o ATP estiver em abundância, isso significa que a célula já possui muita energia. E qual seria a necessidade, então, de estimular uma via que produzirá mais ATP? Nenhuma. Agora, como essas moléculas, o AMP e o ATP, são capazes, respectivamente, de estimular ou inibir a fosfofrutoquinase? Bom, essa enzima possui, além do seu sítio ativo, ou sítio catalítico, um outro local importante, conhecido como sítio alostérico. Quando o ATP estiver disponível em grandes concentrações, ele poderá se ligar ao sítio alostérico da enzima, inativando-a. Na próxima reação ocorre a conversão de frutósio 6-bisfosfato em dihidroxiacetona-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Repare que os produtos consistem em unidades de 3 carbonos, ou seja, uma hexose foi clivada em 2 trioses. Essa reação, que é prontamente reversível, é catalisada pela aldolase, completando assim o estágio 1 da via glicolítica. Até esse momento, foi necessário investir energia ao longo do processo. A próxima reação é uma que os estudantes de bioquímica geralmente gostam, porque a dihidroxiacetona-fosfato é convertida em gliceraldeído 3-fosfato. Quando isso acontece, temos então 2 unidades de gliceraldeído 3-fosfato para continuar no caminho da via glicolítica. Dessa forma, não é preciso aprender 2 caminhos diferentes. Temos simplesmente 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato para seguir. A enzima que catalisa essa etapa é a chamada triose-fosfato isomerase, e ela o faz de forma incrivelmente eficiente, incrivelmente rápida e com uma quantidade incrivelmente pequena de substrato. Como você pode imaginar, essa reação pode ser revertida no processo da gliconeogênese. Na próxima reação, lembremos, temos 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e, portanto, vamos produzir 2 moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato. Essa reação é importante porque é a única oxidação que ocorre na glicólise. A enzima que catalisa essa reação é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, e desidrogenases sempre estarão envolvidas em reações de óxido-redução. Quando lemos a respeito da oxidação de carboidratos, pensamos que a via glicolítica é uma via muito oxidativa, mas na verdade não é. Há apenas esta reação de oxidação que acontece. Agora, mais tarde, o produto da via poderá ser oxidado adicionalmente em outras rotas do metabolismo. Vamos observar essa reação. À esquerda temos um aldeído e à direita temos um éster. A oxidação do grupo aldeído do gliceraldeído 3-fosfato a um grupo carboxila será acoplada à ligação de um fosfato inorgânico. Esse grupo fosfato, unido ao carbono 1, resultará no produto 1,3-bisfosfoglicerato, que contém uma ligação de alta energia. Esse fosfato de alta energia possibilita a síntese de ATP na próxima reação da via glicolítica. Quando fizemos uma reação semelhante para a glicose se transformar em glicose 6-fosfato, tivemos que acoplar isso ao ATP. E o mesmo aconteceu quando passamos da frutose 6-fosfato para a frutose 1,6-bisfosfato. Então, por que não precisamos usar energia do ATP aqui? A resposta é porque temos uma oxidação. Lembre-se de que as reações oxidativas geram energia, e a energia dessa oxidação está ajudando a favorecer o avanço. A oxidação, é claro, gera elétrons, então vemos a coenzima NAD+, se transformando em NADH. A próxima reação da via é onde começamos a criar ATP.
Nesta reação, o 1,3-bisfosfoglicerato é convertido em uma molécula chamada 3-fosfoglicerato. Repare no fosfato na posição 1 à esquerda, sendo removido e transferido para o ADP para formar o ATP pela enzima fosfoglicerato quinase. Essa reação é interessante no sentido de que é o que chamamos de fosforilação em nível de substrato. Uma fosforilação em nível de substrato ocorre quando uma molécula de alta energia transfere um fosfato para o ADP para formar ATP. É exatamente o que vemos aqui. Muitas pessoas pensam erroneamente que é assim que a maioria das moléculas de ATP é produzida na célula, mas não. Na verdade, a maior parte do ATP é produzido por um outro processo chamado fosforilação oxidativa. Essa é uma reação incomum no sentido de que o ATP é produzido diretamente. Veremos outra dessa mais adiante na via glicolítica. Na próxima reação, o 3-fosfoglicerato é convertido em 2-fosfoglicerato por uma enzima conhecida como fosfoglicerato mutase. Uma mutase é uma enzima que catalisa o deslocamento intramolecular de um grupo químico, como um grupamento fosfato. À primeira vista, isso parece uma reação muito simples. Estamos vendo o fosfato se mover da posição 3 para a posição 2. No entanto, essa reação tem um intermediário importante. O nome dele é 2,3-bisfosfoglicerato. Uma das coisas importantes sobre o 2,3-bisfosfoglicerato é que ele é uma molécula que tem um efeito muito interessante sobre a hemoglobina. A hemoglobina é aquela proteína que transporta o oxigênio no interior das nossas hemácias. Quando ela se liga ao 2,3-bisfosfoglicerato, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio diminui, facilitando a sua liberação. E onde queremos que a hemoglobina libere o seu oxigênio? Nos locais em que há muita atividade metabólica acontecendo, porque é lá que o oxigênio vai ser necessário. Na próxima etapa da glicólise, o 2-fosfoglicerato é convertido em fosfenolpiruvato, um intermediário que tem uma tremenda quantidade de energia. A enzima que catalisa essa reação é conhecida como enolase. O que acontece aqui é que uma molécula de água está sendo removida do 2-fosfoglicerato. Isso cria a dupla ligação que vemos no fosfenolpiruvato. É essa dupla ligação que ajuda a dar toda a energia a essa molécula. Chegamos à última etapa da via glicolítica e temos mais uma fosforilação em nível de substrato. Vemos que o fosfenolpiruvato é convertido em outra molécula de 3 carbonos chamada piruvato. E no processo, o fosfato é transferido do fosfenolpiruvato para o ADP, formando ATP. Isso significa que o fosfenolpiruvato tem que ter muita energia para que isso aconteça. Lembre, vimos a mesma coisa na reação do 1,3-bisfosfoglicerato indo para 3-fosfoglicerato. Mas o que é diferente aqui? Essa fosforilação em nível de substrato libera ainda mais energia. E o que acontece com a energia que não usamos? Bom, um dos subprodutos da ineficiência, seja de um motor de automóvel ou de uma célula, é a liberação de calor. Pense na última vez que você foi correr e ficou com calor. Por que será que isso acontece? Ao acelerar o metabolismo, você teve que realizar muitas reações bioquímicas. E muitas reações como essa liberam parte da energia sob a forma de calor. Um outro ponto importante para chamarmos a atenção é que, por liberar muita energia, essa reação é essencialmente irreversível. Isso significa que, se a célula necessitar formar glicose a partir do piruvato, vamos precisar de uma alternativa, um pequeno contorno em torno dessa reação e veremos como isso acontece na via da gliconeogênese. Agora vejamos como a via glicolítica é regulada. Há 3 enzimas importantes. Já chamamos a atenção para a hexoquinase e para a fosfofrutoquinase. Por fim, chegamos à terceira enzima, a própria piruvato quinase. Essa reação é inibida por ATP. O ATP, como vimos, é um indicador de alta energia. Será que a via glicolítica deve continuar se a célula já tiver energia suficiente? A resposta é não. Um outro inibidor importante é o aminoácido alanina. O piruvato pode ser convertido em alanina. Logo, se houver um excesso de alanina, isso indica provavelmente que há muito piruvato sobrando. A piruvato quinase também é regulada por fosforilação. Quando você coloca um fosfato nessa enzima, ela fica desativada. Agora, lembremos da ação da fosfofrutoquinase, a principal enzima da via glicolítica. Ela transformava a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato. À medida que a frutose 1,6-bisfosfato começa a se acumular, ela vai ativar quem? A piruvato quinase. E o que acontece quando você ativa a piruvato quinase? O fosfenolpiruvato é convertido em piruvato.
E então, quem que vai se transformar em fosfenolpiruvato? O 2-fosfoglicerato. E quem que vai se transformar em 2-fosfoglicerato? O 3-fosfoglicerato. Toda reação que precede a reação da piruvato-quinase vai ter o seu equilíbrio deslocado, favorecendo a progressão da via se a última enzima estiver ativa. É um cenário perfeito. Agora vamos lá. Qual é o nosso rendimento energético até o momento? Lembre-se de que investimos 2 ATPs no início, mas depois tivemos 2 reações que geraram ATP. E como são duplicadas, temos 4. Gastamos 2 ATPs, produzimos 4, um rendimento total de 2 ATPs por moléculas de glicose.